registrou queda no número de casos acumulados de dengue. Até a 20ª semana epidemiológica, que é assim a contagem é feita, foram quase 18 mil casos confirmados, sendo que nesse mesmo período do ano passado foram cerca de 90 mil. Mas ainda não dá para descuidar, não. Dor no corpo, febre, manchas e aquela coceira interminável. Quem já passou por esses sintomas sabe bem do que estamos falando. Da dengue. A Karina ficou doente esse ano e não quer ouvir falar desses sintomas tão cedo. Eu tive que ficar internada porque minhas plaquetas começaram a baixar muito. E como os médicos acharam melhor para não vir uma dengue hemorrágica, né? Então eu tive que ficar sendo avaliada ali. Tive muita dor no corpo, de tomar toda a medicação na veia, intramuscular, febre, tudo que eu tive, assim, medicamento oral também. E nada de passar do outro. A dengue, no ano passado, deixou uma marca na memória do capixaba. Com um cenário de epidemia, foram mais de 137 mil casos confirmados. Para 2025, o enfrentamento começou desde o ano passado com as medidas de contenção. O resultado, uma queda no número de casos acumulados até a 20ª semana epidemiológica de quase 80% dos casos, passando de quase 80 mil casos no mesmo período do ano passado para aproximadamente 17.900 nesse ano. Estrategicamente, a gente utilizou muito outros órgãos, né, com colaboração com a CESA, como a Sertub, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, né, que colaborou muito com a gente nessa questão da visita das campanhas de ação para mobilização social, de retirada dos lixos, redução dos focos do mosquito, né, e também a capacitação dos manejos clínicos, que a gente fez de parceria com os municípios e também intensificando o diagnóstico, né, juntamente com os municípios, para a gente conseguir fortalecer os pilares do combate às arboviroses. O monitoramento é medido a cada semana. A última semana que foi fechada foi a 20ª semana, com 283 casos confirmados, contrastando com os 1.964 casos confirmados na mesma semana epidemiológica do ano passado. A última semana epidemiológica da dengue fechou com uma redução de quase 86% no número de casos confirmados em relação ao mesmo período do ano passado. Mas mesmo com uma queda vertiginosa nas estatísticas, um possível crescimento no número de casos por conta do período chuvoso ainda deixa um sinal de alerta. Existe uma preocupação importante porque nesse período de chuva, né, como não chove e a gente tem depósitos para acumular água, então a gente aumenta a probabilidade de foco do vetor, né? Então isso pode aumentar o número de vetores e aí, consequentemente, possa aumentar o número de pessoas doentes, né, pessoas com suspeitas de arbovirose. Mesmo com a queda expressiva nos números, o ranking das cidades com mais casos registrados continua com as mesmas desde o ano passado, liderado pela Serra, em seguida por Vitória e depois Vila Velha. Essas cidades, como são uma grande cidades, né, e a gente tem a região da metropolitana, né, são cidades que possui maior índice populacional e isso com esse comportamento urbano, né, com lixo, movimentação de pessoas, né, então isso acaba proporcionando maior densidade vetorial, maior número de vetor, né, e aí acarretando maior número de pessoas doentes. Para esse ano, além das medidas convencionais de combate à doença, como eliminar água parada e ficar atento às calhas, pratos de plantas, ralos e etc., desde janeiro desse ano, a população também pode contar com a vacina. A vacina ainda tem uma cobertura baixa aqui no estado do Espírito Santo, né? Então a gente precisa incentivar as crianças, os adolescentes a procurarem a vacina para que a gente consiga manter esses níveis de incidência baixos como que a gente está registrando esse ano. Para ter uma vacina contra a dengue, agora que tem a procura está sendo baixa, gente. Então eu quero reforçar que a vacina pode ser oferecida para crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. Se você é pai e mãe, levou ali a criança para vacinar, tem que lembrar de voltar para a segunda dose. Não é para vacinar uma vez e sumir, não. Para tomar vacina é só procurar qualquer unidade de saúde da nossa cidade.